de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Amoroso tu és, minha alma já limpaste, o Espírito enviaste, meu Jesus amoroso tu és, Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tu nos santificas e em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Boa noite, meu irmão, minha irmã, que agora nos assiste, seja mais uma vez bem-vindo a nossa escola semanal, esse momento que nós, da Igreja Presbiteriana de Niterói, temos tirado para juntos louvarmos ao Senhor e também termos o privilégio de meditarmos na sua palavra. Eu quero convidar você, meu querido, nessa noite, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler o verso 21, nesse nosso momento devocional, nos preparando para o nosso estudo da Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Assim nos diz a Palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero convidar você, junto comigo, cantar esta canção, louvando, adorando o nome do Senhor, cantando a sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer porque nós temos o privilégio de mais uma vez estarmos juntos. De forma virtual, é bem verdade, Pai, mas eu te agradeço pelo teu povo que tem assistido, que tem estudado a tua palavra. Obrigado, Pai, pelo privilégio que tenho de compartilhar com meus irmãos um pouco daquilo que aprendemos junto contigo, lendo a tua palavra. Assim, Senhor, nos abençoa. Ilumina a nossa mente e o nosso coração para que sejamos edificados pelo Senhor. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como nós temos feito já há 2 semanas, nós vamos estudar a primeira epístola de João. E hoje eu vou pedir que você abra junto comigo, aí onde você estiver, a epístola de João, a primeira epístola de João, mais especificamente, no capítulo de número 3. Nós vamos estudar hoje o capítulo 2, perdão. Hoje é a nossa terceira aula, nossa aula 3. Nós vamos estudar o capítulo 2, do verso 7 até o verso 17. Vamos estudar esses 10 versículos. Então, primeira epístola de João, nós vamos ler o capítulo 2, do verso 7 até o verso 17. Eu peço você que me acompanhe aí onde você estiver, na sua casa, no trabalho, né, onde você estiver, que você possa ler junto comigo esse trecho da palavra de Deus. Amados, eu não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Meus queridos, nós, desde aí, já 15 dias, nós temos estudado a primeira epístola de João. Queria relembrar com vocês, de forma bem rápida, de forma panorâmica, as nossas 2 últimas aulas, né? Na primeira aula, nós tratamos a respeito do autor, do propósito, e estudamos o capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. E aprendemos que esse texto foi escrito pelo apóstolo João, o mesmo autor do Evangelho, né? O Evangelho do amor. E o amor, de fato, é uma palavra muito repetida nessa carta. É uma das palavras-chave dessa epístola, assim como do Evangelho. O discípulo amado João foi aquele quem escreveu esta epístola. O objetivo de João era combater os falsos mestres que estavam ensinando que Jesus não tinha vindo em carne. Esse ensino de que Jesus não havia de fato se tornado humano, ele trazia sérias consequências práticas na vida da igreja. E assim, no capítulo 1, verso 1 ao verso 4, o apóstolo João, ele vai dar o testemunho dele a respeito daquilo que ele viu, ouviu e ele mesmo tocou. Ele esteve com o nosso Senhor Jesus e ele recebeu a mensagem da parte do próprio Deus. Na nossa segunda aula, nós começamos a ver e a destrinchar um pouco a forma como João utiliza para poder combater esses falsos mestres através do texto da sua epístola.
Nosso irmão apóstolo João, ele escreveu elaborando, né? É claro que essa é uma interpretação nossa, de forma didática, estruturando o texto, mas é perceptível que João, à medida que ele vai escrevendo, ele vai aplicando uma espécie de 3 testes, uma espécie de elaboração de critérios, para que as pessoas que estivessem lendo, elas comparassem a sua vida, a sua crença, com relação àquilo que o apóstolo estava ensinando, e à medida que elas fossem observando, se os critérios colocados pelo apóstolo eram atendidos por ela nas suas vidas, aquelas pessoas, né, os primeiros leitores, eles poderiam estar certos de que eram de fato cristãos, que conheciam a Deus, que estavam em Deus e permaneciam em Deus. E assim, no capítulo 1, do verso 5 ao capítulo 2, verso 6, a gente vê uma primeira elaboração de um desses testes que nós chamamos de teste moral. Porque a crença que o Senhor Jesus não havia vindo em carne, ela poderia levar as pessoas a compreender que aquilo que é feito com o corpo, aquilo que nós fazemos, não é tão importante. Porque, se Jesus não veio em carne, né, apenas ele era um espírito que apareceu para pregar aos homens, a nossa redenção ela é só espiritual. Então, aquilo que a gente faz com o nosso corpo, aquilo que a gente faz com a nossa vida, não tem nada, isso não interfere na nossa alma, que na verdade estaria aprisionada no nosso corpo. As coisas não são bem assim, e nós somos, de certa forma, testados a partir de uma série de critérios que o apóstolo João vai colocando no capítulo 1, verso 5, ao capítulo 2, verso 6. O verdadeiro cristão, ele não tem o pecado como um estilo de vida. O pecado é um acidente de percurso na vida daquele que foi regenerado, daquele que recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele é fiel e justo, e ele nos perdoa os pecados, ele nos purifica de toda e qualquer injustiça quando nós confessamos os nossos pecados. Ele é o nosso advogado diante do Pai, e ele nos apresenta justificados, porque ele, o justo, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Isso não é uma porta aberta para sair pecando, muito pelo contrário, de forma alguma, não é esse o ensino evangélico, não é esse o ensino da palavra de Deus. Mas aquele que está em Deus conhece os seus mandamentos e busca intensamente viver uma vida de acordo com esses mandamentos. Foi isso que nós aprendemos de forma sintética, claro, nós não vamos repetir as 2 últimas aulas, mas foi isso que nós aprendemos nesses últimos 15 dias. Hoje, o que nós aprendemos no texto que nós acabamos de ler da primeira epístola de João, no capítulo 2, a partir do versículo 7. Tá? Nós vamos dividir o texto aqui para a nossa exposição, para o nosso estudo, basicamente como ele está dividido aí na maioria das Bíblias, especialmente na edição Revista e Atualizada, né, nessa versão, em que você tem uma divisão do versículo 7 ao 11, depois do 12 ao 14 e do 15 ao 17. Essas divisões que a nossa Bíblia tem, nem sempre elas estão adequadas com os parágrafos, a unidade de pensamento, né, os parágrafos que são desenvolvidos pelos autores. Né? Aquilo que na exegese, né, quando a gente estuda no seminário, a gente chama de perícope, né? Um texto que tem início, meio e fim, no sentido de que aquela unidade textual ela traz um sentido completo. Mas aqui nesse caso, a gente tem exatamente 3 blocos em que a gente percebe o apóstolo falando de coisas que estão relacionadas, mas com o seu acento, com a sua tonalidade diferenciada para cada um desses 3 momentos. E, num primeiro momento, verso 7 até o verso 11, nós aprendemos a respeito da novidade de um antigo mandamento. E pode parecer estranho, pode parecer contraditório, mas a gente tem aqui o nosso irmão dizendo que ele não escreve um mandamento novo, senão um mandamento antigo, né? Mas que, ao mesmo tempo, não deixe de ser um mandamento novo. E a gente vai mostrar isso à medida que a gente for estudando aqui. Em primeiro lugar, eu quero destacar a vocês uma expressão que se repete no verso 9, 10 e 11. Nós já vimos na aula passada a importância de nós percebermos que algumas palavras que às vezes se repetem na forma do autor escrever para a gente. Né?
Isso é muito importante quando você estiver estudando a palavra de Deus, você no seu quarto secreto, estudando, se desenvolvendo, aprendendo mais de Deus. Perceba que aquilo que Deus está falando através do autor, usando os dons e talentos do autor, ele tem a sua forma de escrever. Isso é importante para a gente entender. Verso 9, 10 e 11 tem uma expressãozinha que começa cada um dos versículos. Aquele. Essa expressão é uma identificação com o que está sendo dito. É uma individualização no sentido de responsabilização. Aquele que faz desse ou daquele jeito, aquele que está fazendo ou deixa de fazer, tem consequências com relação àquilo que está crendo, àquilo que está fazendo, ou aquilo que não está crendo e aquilo que não está fazendo. É muito importante a gente entender isso para nosso início de conversa nesse verso 7 a 11. Com relação ao mandamento, por que esse é o mandamento? Que ao mesmo tempo é antigo, mas também é novo. Ele é antigo porque você está lendo aí a ordem, a orientação dada é que nós devemos amar ao irmão. Esse é o mandamento, eu escrevo um novo mandamento. Eu não escrevo, verso 7, não vos escrevo mandamento, senão mandamento antigo, não é mandamento novo, senão mandamento antigo, mas no verso 8, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele. E aí o verso 9 vai dizer a respeito de luz e trevas, por causa daquele que odeia o seu irmão. Verso 10, aquele que ama ao seu irmão permanece na luz. Então, a ordem, a orientação aqui é que nós devemos amar ao irmão. Porque amar ao irmão é um mandamento antigo e ao mesmo tempo novo. Bem, é um mandamento antigo porque a lei de Deus se resume nas seguintes expressões, e Jesus quem disse isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. É o nosso Senhor Jesus falando isso em Mateus capítulo 22, versículo 37, e ele está citando o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou de toda a tua força. E o nosso Senhor Jesus continua dizendo, a segunda parte, a segunda tábua da lei, se refere a amar ao próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22, verso 39, é o nosso Senhor Jesus dizendo isso. E ele está citando o Antigo Testamento, mais especificamente a lei do Senhor que está descrita no livro do Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Então, esse mandamento de amar a Deus e amar ao próximo não é um mandamento novo, no sentido de que ele está sendo dado agora. É um mandamento antigo. Desde o princípio, quando Deus nos outorgou a lei por intermédio de Moisés, o povo de Deus é chamado a amar a Deus e amar ao próximo. Ele é antigo não porque somente está na lei, mas porque João não estava trazendo algo novo. O apóstolo que estava escrevendo ali, ele não estava trazendo nenhum mandamento novo. Jesus já tinha falado sobre o amor a Deus e também sobre o amor ao irmão. E aí, queridos, eu quero não somente tocar nesse resumo da lei, mas em outros dois momentos em que o nosso Senhor Jesus nos fala de amar a Deus. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, mais especificamente no versículo 37 ao versículo 39, o nosso Senhor Jesus diz o seguinte, Mateus 10, do verso 37 a 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Cremos, então, que o nosso Senhor Jesus nos orientou a amá-lo acima de todos e de todas. Jesus, que é o próprio Deus encarnado, é aquele que deve ser amado em primeiro lugar. Mas também aprendemos a respeito do amor ao irmão. Amar a Deus não significa que nós não devemos amar ao próximo. Pelo contrário, o amor de Deus nos leva ao amor ao próximo. E assim aprendemos também da boca do nosso Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 13, o seguinte. Evangelho de João, capítulo 13.
de 34 a 35, nós lemos: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Está aí o nosso Senhor Jesus falando a respeito desse mandamento que João está citando na sua epístola. O amor ao irmão, o amor ao próximo. Então nós aprendemos com Jesus que devemos amá-lo em primeiro lugar e também não podemos deixar de amar ao nosso próximo. Esse mandamento, ele é antigo, por causa da lei de Deus, já havia sido dado desde o Antigo Testamento, e agora o nosso Senhor Jesus novamente fala desse mandamento, novamente dá essa orientação. Boca de Jesus, palavras de Jesus, que são transmitidas pelo apóstolo João, que recebeu a mensagem da parte do nosso Senhor Jesus. Interessante também algo que está relacionado à própria língua grega, língua na qual foi escrita o texto. Na língua grega nós temos duas palavras para novo. Uma é neo, no sentido de novo em tempo. Tá? Então, coisas novas, né, que chegam, às vezes até sendo roupagem de coisas antigas, mas numa nova expressão, numa nova manifestação. Então, novo, né, o neoplatonismo, né, o neognosticismo, o neoliberalismo. Né? A palavra neo tem essa ideia de algo novo no sentido temporal, numa linha cronológica histórica. Agora, existe uma outra palavra na língua grega, que é a palavra kainos, que é utilizada para novo no sentido de qualidade. E é justamente isso que o apóstolo João está dizendo aqui, assim como nosso Senhor Jesus. Nós não recebemos um mandamento novo no sentido de que ele já não havia sido dado, mas no sentido da sua novidade em termos de qualidade. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, num livro que ele tem, que na verdade são os seus sermões a respeito desse texto, seus comentários expositivos, ele diz que esse mandamento é novo em qualidade, também em profundidade, porque Jesus nos orienta que nós devemos amar ao nosso irmão como ele mesmo nos amou, e João vai também enfatizar isso nessa epístola, né, no restante da epístola, e também é um amor que é novidade no sentido da sua extensão. Qualquer pessoa que precise da nossa compaixão, que precise do nosso perdão, que precise da nossa atenção, independentemente da sua raça, independentemente da sua posição, nós devemos amar essas pessoas, até inclusive os nossos inimigos. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto da palavra de Deus é a respeito da novidade desse mandamento que é antigo. Tá? Então, é um mandamento antigo porque a lei de Deus já havia resumido esse amor a Deus e ao próximo para nós, né? Já havia trazido esse resumo, né? Ao cumprir os mandamentos de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, é amar a Deus e amar ao próximo. E Jesus já havia ensinado e transmitido esse ensino, explicado aos discípulos e dado esse mandamento de uma forma em novidade, né, trazendo uma maior profundidade e uma maior extensão. Assim, o que João estava ensinando não era algo novo, mais antigo, mas tinha novidade naquilo que ele estava ensinando. E assim, queridos, eu passo a fazer um exercício com vocês que nós fizemos na última aula, né, que é destacar o texto, né, e observar os detalhes dele. Aqui nós percebemos também na primeira epístola de João, no capítulo 2, a partir do verso 7, que existe algo que uma pessoa pode dizer, mas fazer algo completamente diferente. E à medida que ela diz uma verdade a respeito de si, ou que ela pensa que é verdade, e ela faz outra coisa, existe uma verdade espiritual a respeito da vida dela que é declarada no texto e uma consequência. Então, olha o que diz aí o capítulo 2, verso 9. Né? E essa distribuição, esses destaques do texto, nós vamos fazer justamente nos 3 versículos em que tem a expressão aquele. Leia junto comigo. Verso 9.
aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Então a pessoa pode dizer, eu estou na luz. Mas o que ela faz? Ela odeia o seu irmão, ela odeia o seu próximo. Ela não se dá com as pessoas, ela sente ódio, ela sente raiva das pessoas, ela não perdoa. Qual é a verdade a respeito dessa pessoa? A triste realidade é que espiritualmente ela está nas trevas, ela está cega, ela tem a sua visão espiritual obstruída. Ela ainda não compreendeu a totalidade da mensagem do Senhor. Ela não entendeu a profundidade. Ela não entendeu o perdão que o próprio Senhor Jesus concedeu a ela em amor, ainda que ela não merecesse. E assim, o texto segue dizendo, capítulo 2, verso 10, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Nós temos agora o outro lado, né? Aquele que ama o seu irmão. Aquele que de fato se doa pelo seu irmão, aquele que se importa com o seu irmão, se importa com a outra pessoa. Qual é a verdade a respeito dessa pessoa que age dessa forma? Ela permanece na luz. E qual é a consequência na vida dela conforme o texto? Não há nenhum tropeço. O que isso quer dizer? Significa que ela não está em pecado, né, a respeito dessa situação de amor ao irmão, ela não está pecando nesse aspecto específico, e ela não faz com que outros caiam em pecado. Ela não faz com que outros tropecem por causa do tropeço dela. Né? Então, amar o irmão é permanecer na luz e tem como consequência não ter nenhum tropeço, seja para si mesmo ou para o próximo. Capítulo 2, verso 11. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha o que se faz. Né? Aquela pessoa odeia ao irmão. Então, qual é a realidade a respeito da vida dela? Ela está nas trevas. Ela está andando nas trevas. Qual é a consequência? Ela absolutamente não sabe para onde está indo. Ela está perdida. Ela não consegue caminhar no caminho que o Senhor Jesus oferece para nós, porque ela está completamente cega. Esses são os destaques que nós fazemos nessa parte do texto, nessa primeira parte, em que nós chamamos da novidade desse antigo mandamento. Vamos caminhar um pouquinho mais, né? Depois a gente faz as aplicações, mas a gente observou então esse mandamento que o Senhor Jesus nos deu e a realidade que aqueles que não atentam para esse mandamento, na verdade descumprem, transgridem esse mandamento do Senhor, eles estão em trevas. A segunda parte desse texto, desse conjunto de versículos que nós estamos estudando hoje, nos traz uma palavra de encorajamento. É muito interessante que João, de fato, ele se propõe a apresentar critérios para que os cristãos eles percebam e analisem se de fato, né, os seus leitores leiam e observem se de fato estão ou não vivendo uma vida em conformidade com o que é ser um cristão. Para eles analisarem e questionarem se de fato pertencem ou não ao Senhor Jesus, se estão ou não com o Senhor Jesus. E aqui, agora, nós vamos perceber o nosso irmão apóstolo João trazendo uma palavra de encorajamento para aqueles que estavam sendo analisados, aqueles que estavam sendo testados, aqueles que precisavam ler as palavras do apóstolo e observar em si mesmos se estavam ou não em Deus. E aí nós temos algumas expressões que são utilizadas. A primeira delas é filhinhos, uma expressão de cuidado, uma expressão de carinho, que provavelmente aponta para o fato de que aqueles cristãos, né, eles estão sendo tratados agora como filhos. Né? A palavra de Deus vai nos ensinar, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, algo fantástico, algo lindo, algo profundo. O capítulo 1 do Evangelho de João, logo no verso 1, vai dizer para nós que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Interessante isso, né? A respeito da eternidade de Jesus que se fez carne. Aí ele vai falar a respeito do testemunho de João nos versículos seguintes, não o João apóstolo, mas de João Batista, primo de Jesus, que testemunhou de Jesus. Mas no verso 11 diz o seguinte: Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas olha o que diz no verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Aqueles que creem no Senhor Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso traz para a gente algumas questões, né? A primeira delas é que, segundo a Bíblia, não são todos que são feitos filhos de Deus, mas aqueles que recebem a Jesus. Esses que recebem, que creem no nome de Jesus, que creem em Jesus como Salvador, como o Filho de Deus enviado para vir e morrer pelos seus pecados, esses são feitos filhos de Deus. Então aqui nós temos uma expressão, filhinhos, que é utilizada para irmãos que foram perdoados por Jesus e assim foram feitos filhos de Deus, foram reconciliados com o Pai. E assim eles recebem um tratamento afetuoso desse apóstolo, que era também seu pai na fé, né? Muitos desses leitores, provavelmente, eles ouviram a mensagem de João e eles foram feitos discípulos de Jesus, sendo discípulos de João. É claro que os grupos que nós percebemos aqui no texto, você vai perceber que o texto ele diz: eu escrevo a vocês filhinhos, eu escrevo a vocês pais, eu escrevo a vocês jovens. Há diferentes interpretações de diversos autores a respeito dessas expressões. Há pessoas que entendem que filhinhos talvez se refira aos novos convertidos e que pais se referem aos cristãos mais maduros e talvez até mais velhos no sentido de idade. E jovens, obviamente, aos mais jovens em idade que estão buscando santidade nas suas vidas. Há outros que entendem que ele está se referindo a todos os cristãos indistintamente em cada um dos termos. Seja falando para filhinhos, seja falando aos pais, seja falando aos jovens. E aqueles que entendem que a palavra filhinhos se refere a todo mundo e depois João ele escreve para pais e para jovens. Bem, o que eu tomo aqui como referência para o nosso estudo? Que é provável que João esteja escrevendo particularmente a cada grupo, mas que cada uma das coisas que ele fala, né, para filhinhos, pais ou jovens, são intercambiáveis e são aplicáveis a todos nós, sem exceção. Né? Talvez essa divisão ela seja mais uma forma de expressão do apóstolo na sua comunicação para com aquele que vai ler o texto que ele está escrevendo. Né? O cuidado dele em abranger todo o grupo de pessoas. Então, quais são as verdades anunciadas nesse texto? Né? Aí ele vai escrever aos filhinhos. A primeira sentença é: filhinhos, seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. A segunda sentença é: filhinhos, vocês conhecem o Pai. Qual é o encorajamento que está sendo dado aqui aos cristãos, aqueles que estão lendo? Existe perdão em Jesus, por causa do nome do próprio Jesus. Nós, quando somos transformados por Jesus, quando o Espírito Santo toca o nosso coração e nos traz para uma nova vida, a gente não viva mais em pecado, não é mais o nosso estilo de vida, a gente falha, a gente erra. E existem duas verdades. Primeiro, Jesus nos perdoou de todos os pecados. A nossa dívida já está paga. E ainda que venhamos a falhar, Ele vem nos perdoar e nos reerguer. Essa é uma verdade realmente encorajadora, que nos motiva a buscar cada vez mais a Deus em santidade, em justiça, em retidão. E ainda que venhamos a falhar, nós sabemos que temos um Pai que nos acolhe, que nos recebe e que nos ergue de volta, trazendo de volta a gente para o caminho que nós devemos andar. O texto nos fala daquele que conhece a Jesus. E nós sabemos que aquele que conhece a Jesus conhece ao Pai. Porque o Pai e o Filho são um. O nosso Senhor Jesus várias vezes afirmou isso. Eu e o Pai somos um. João ele escreve então aos pais dizendo: pais, vocês conhecem aquele que existe desde um princípio. E a segunda sentença é uma repetição: pais, eu escrevo para vocês porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Gente, é fantástico quando João ele se refere à eternidade de Jesus. Jesus, ele é o Filho unigênito do Pai, no sentido que ele foi gerado no tempo enquanto ser humano. Mas Jesus, ele existe desde a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa, esse nosso Deus, que é um único Deus, mas que se manifesta a nós através da sua pessoalidade, esse Deus que é um, e ao mesmo tempo são três pessoas, um único Deus,
mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esse Deus, ele é eterno, ele era, ele é e ele há de vir. Jesus, ele não surgiu do nada, mas Jesus já existia desde a eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E através de Jesus nós vimos a glória de Deus, glória do Filho sendo o Filho unigênito do Pai. Então, quando conhecemos o Filho em Jesus, nós temos a revelação plena de Deus, o Pai. Jovens, aos jovens é escrita a primeira sentença, eu escrevo para vocês porque vocês têm vencido o maligno. Na segunda sentença, há uma ampliação. Jovens, eu escrevo para vocês porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Qual é o encorajamento aqui? Né? Se houve encorajamento a respeito do perdão, se houve encorajamento a partir da eternidade desse Jesus e que ele governa sobre todas as coisas, e ao conhecer esse Jesus nós temos acesso a esse Pai eterno, aqui nós somos encorajados através do ensino de que, sim, existe um maligno, existe, né, aquele que domina este mundo, existe o inimigo de nossas almas, Satanás, o diabo, o adversário, ele luta contra nós. No entanto, nós temos vencido o mundo porque cremos no Senhor Jesus, o Cristo, o Senhor de todo o universo. A força, né, não está na nossa juventude, não está se temos menos idade, ou se temos mais força física, ou se temos poder desse mundo, nas riquezas, na autoridade, não importa. A nossa força está na palavra de Deus, a palavra de Jesus. A palavra de Deus habitando no coração do crente faz com que nós sejamos fortes. Olha que encorajamento lindo João dá a todo o grupo daqueles que creem no Senhor Jesus. Uma observação nesse grupo de versículos interessante. A expressão conheceis aparece 3 vezes. E ela está aí indicando que aqueles irmãos não precisavam do conhecimento que estava sendo oferecido pelos falsos mestres. Aqueles que conhecem a Jesus, conhecem ao Pai, através do conhecimento da sua palavra, e assim experimentam da vitória que nós temos sobre o mundo. E a terceira parte do nosso estudo de hoje vai falar justamente a respeito desse amor a Deus e o amor ao mundo. Porque o texto vai nos ensinar que não devemos amar ao mundo nem as coisas que há no mundo. O nosso amor deve ser para com Deus em primeiro lugar. E claro, também para com o nosso irmão, para com o próximo. A palavra mundo precisa ser bem entendida aqui, porque ela é usada em diferentes contextos das Escrituras com diferentes significados, mas de uma forma geral, em João e no apóstolo Paulo, nas epístolas paulinas, mundo tem um significado muito específico. Primeiro, nós temos que tomar uma consideração. Nós devemos amar as pessoas. Tá? E daí a expressão, capítulo 3 de João, do Evangelho de João, versículo 16, Deus amou ao mundo. Não está falando ali do mundo Terra no sentido físico, planeta Terra. Não está se referindo ao mundo que João está dizendo aqui que é para a gente não amar. Porque senão parece contraditório. Né? Como assim? Deus amou o mundo, mas nós não podemos amar o mundo. Qual a diferença? O mundo que está referindo em João capítulo 3, verso 16, se refere à humanidade, à raça humana. Deus amou a humanidade a ponto de enviar seu próprio Filho e fazer com que ele assumisse a natureza humana para redimir a natureza humana, para redimir o ser humano pecador. É isso que o Evangelho de João capítulo 3, verso 16 está dizendo para a gente. Aqui nós estamos num outro contexto que esse mundo não está se referindo à humanidade. Até porque nos versículos anteriores nós somos levados a obedecer ao mandamento de amar ao próximo, de amar ao irmão. Portanto, amar a pessoas, amar a seres humanos. O que o texto está dizendo aqui para a gente é que nós não devemos amar a era em que nós vivemos, o mundo nesse sentido. O mundo é o reino do diabo.
O mundo se refere à humanidade decaída, corrompida e perdida, que se rebela e se opõe a Deus, e os valores e os conceitos que são disseminados, que são estruturados nessa humanidade caída. O sistema de rebelião e orgulho contra Deus. As Bíblias de estudo se referem dessa forma. Tudo aquilo que tenta de alguma forma se colocar contra Deus e contra o governo soberano de Deus. É esse sistema de pecado, esse sistema pecaminoso que é o mundo. Não a ordem criada em si mesmo. Então não quer dizer que a gente tem que odiar o nosso planeta Terra. Não significa que nós devemos odiar as pessoas que estão nesse planeta. Não é isso a que se refere a palavra mundo aqui. O mundo é esse sistema maligno marcado pela mancha do pecado. Uma possível tradução desse texto aqui, não ameis o mundo, é parem de amar o mundo. Num sentido de que o apóstolo tem uma preocupação de algo que infelizmente já ocorre na vida da igreja. E aí, queridos, tudo aquilo que há no mundo também não pode ser objeto do nosso amor. Porque a natureza de tudo aquilo que existe no mundo, a glória, o poder, tudo aquilo que o mundo nos oferece, da forma como nos oferece, se não for redimida em Cristo Jesus, é completamente oposta ao nosso Deus. E aí nós temos uma orientação. Nós devemos tomar cuidado com as 3 concupiscências. E, palavrinha feia de falar, E palavrinha, às vezes, difícil de compreender. A palavra concupiscência significa desejo, vontade, cobiça. E na Bíblia ela é sempre usada de uma forma negativa. Não é desejar algo num sentido positivo, de querer simplesmente, mas é uma vontade cobiçosa, suja, maligna. E nós temos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E aí, do que nós estamos falando? Carne aqui não está falando no sentido material, não está falando do nosso corpo. Esse era um dos problemas daqueles falsos mestres que entendiam que o material não era digno, e somente o espiritual é que importava. Não é essa carne, mas está falando da natureza pecaminosa do homem. Não é o sentido material, mas tem esse sentido da nossa natureza pecaminosa e corrompida. É isso que significa carne. Então, o desejo da carne é o desejo que está no coração daquele que não foi regenerado e muitas vezes ainda sobrevive e luta contra o Espírito, mesmo naqueles que foram regenerados, porque nós caímos do nosso estado de retidão original. É isso que significa a concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos está relacionada à vontade de contemplar aquilo que agrada os olhos, mas é proibido, é pecado, é errado. Claro, a soberba da vida, que é uma confiança muito forte, uma confiança vaidosa, uma confiança arrogante, uma confiança que pode ser em si mesmo, ou pode ser nos bens, ou em qualquer outra coisa que ofereça uma aparente segurança. Então o texto está nos ensinando aqui a nos afastar de todas essas coisas. Bem, concluindo o nosso estudo de hoje, eu queria aplicar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu através do texto, estruturando o texto. Em primeiro lugar, a gente aprende que o amor, meus irmãos, é o fundamento dos mandamentos de Deus. A lei de Deus ela foi dada por um Deus que amou o seu povo. É isso que nós lemos no livro do Êxodo, que aquele Deus, que desde lá do Gênesis havia escolhido servos para que daqueles servos, dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, fosse suscitado um povo, o povo hebreu, o povo israelita. Aquele povo, ele veio a sofrer no cativeiro, no Egito, mas Deus amou aquele povo e desceu a fim de livrá-lo. E quando a libertação daqueles escravos acontece e eles são levados para o deserto, no deserto, o nosso Deus, o nosso Senhor, Yahvé, o Deus de Israel, se manifesta a eles e dá a eles os seus mandamentos. Porque o nosso Deus, ele se preocupa com o seu povo de forma a fazer com que o seu povo ande de acordo com a justiça, santidade e retidão desse Deus. Esse Deus é um Deus que se preocupa com a gente.
É um Deus que quer que nós andemos da melhor forma possível. É um Deus que nos criou para o melhor, não para o pior. É um Deus que nos criou para que nós possamos ser de fato sua imagem e semelhança do que há de melhor em Deus. Então ele nos concede os seus mandamentos para regulamentar, para direcionar a nossa vida. E assim nós lemos na Bíblia que, infelizmente, o ser humano não é capaz, por causa da sua natureza caída, de obedecer à lei de Deus. E assim, esse Deus percebe o seu povo, enxerga o seu povo, a aflição do seu povo, que está enraizado, agrilhoado, preso aos pecados, sem condição de se libertar por si mesmo, e assim como fez no Antigo Testamento, o nosso Deus, ele desce a fim de livrar o povo. Como? Envia seu próprio Filho, Jesus Cristo, que se faz carne, assume a nossa natureza humana para redimir a nossa natureza humana. E Jesus, ele cumpriu toda a lei de Deus. Ele foi completamente justo. E na cruz do Calvário, ele pagou o preço da nossa transgressão. Nós que transgredimos a lei de Deus. Mas Jesus, que não transgrediu lei nenhuma, pagou o preço por nós. Ele nos amou de tal maneira, esse Deus, que deu o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele encarnou o amor de Deus. Ele fez desse amor ir além das meras palavras ditas ou escritas, ainda que o amor de Deus não deixe de ser verdadeiro por ser falado ou escrito, mas, até porque Deus é toda a verdade e é todo amor, mas esse amor é encarnado, é transformado em ação. É um amor que desce dos céus e vem à realidade da vida humana. Jesus encarnou o amor e ele nos chama a fazer o mesmo. O nosso amor não pode ser amor apenas de palavra, mas nós devemos amar ao nosso irmão. E assim, o amor, em segundo lugar, é a clara expressão da identidade do cristão. Se, em primeiro lugar, o amor é o fundamento dos mandamentos de Deus, que nos são dados em amor, por um Deus que nos ama e quer o melhor para aquele a quem ama, o amor é a clara expressão da identidade do cristão. Cuidado, queridos, com a expressão, né? Eu estava lendo isso no comentário do Reverendo Augusto, eu achei muito interessante essa ponderação. Cuidado com não amo, mas também não odeio. Eu não amo fulano, mas eu também não odeio. A indiferença também não é amor. Nós somos desafiados a um cristianismo prático, em que nós demonstramos o que nós dizemos, o que nós falamos, pelo que nós vivemos. E o nosso amor ao próximo, em especial aqueles que são da família da fé, conforme nos diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Os nossos irmãos precisam ser amados por nós. E aí vai alguma consideração muito interessante a respeito do amor ao irmão, que passa pelo seguinte: mas pastor, é tão complicado porque as pessoas tantas vezes elas nos apunhalam pelas costas, às vezes nos apunhalam até pela frente, né? Como é complicado demonstrar amor ao outro, porque o outro às vezes é tão irritante para conosco, nos faz tão mal. Bem, algumas coisas precisam ser consideradas. Em primeiro lugar, nós precisamos considerar que nós mesmos somos capazes de ferir e de machucar o outro. Quantas e tantas vezes não temos feito isso? Nós mesmos somos pecadores e precisamos olhar para os outros pecadores como nós, da mesma forma que Deus olha para nós, com misericórdia, com cuidado, com amor. Por isso, queridos, não pode fazer sentido entre nós a ideia de nos mantermos afastados porque nós não queremos, né, que as coisas não deem certo entre nós. Pelo contrário, a igreja é a família de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina isso na Epístola aos Efésios. Nós não somos estrangeiros nem peregrinos, mas somos concidadãos dos santos, somos feitos da família de Deus, né? Em Cristo Jesus, o Filho unigênito, o único gerado, nós fomos feitos irmãos adotivos. Fomos adotados pelo Pai. E, gente, nós, tantas e tantas vezes, em família, nós nos entristecemos uns com os outros,
Acredito que nesse momento em que estamos aí na pandemia, né, e temos ficado em casa, não no trabalho, não podemos mais nos locomover como antes fazíamos e temos passado muito mais tempo com as pessoas da nossa família em casa, quantas e quantas vezes nós, às vezes, temos rusgas, temos situações em que a paciência vai sendo testada uns para com os outros, mas nem por isso nós abandonamos a nossa casa e nem devemos fazer isso, porque somos família, assim é a igreja também. Por isso, meu querido, eu lhe digo hoje, não desista dos seus irmãos, não desista da sua família, porque Deus não desistiu de você, Ele perdoou você, Ele ama você, e da mesma forma que perdoa você, Ele também perdoou o seu próximo por meio de Cristo Jesus. E nós precisamos amar uns aos outros. Queridos, não existe, e aí a minha terceira aplicação, em primeiro lugar, o amor é o fundamento dos mandamentos de Deus, o amor é a clara expressão da identidade do cristão. Em terceiro lugar, eu quero que você pondere a verdade de que não existe dubiedade quanto ao que é ser cristão. Não existe dubiedade quanto ao que é ser cristão. Ser cristão é muito claro. Né? Ser cristão é amar a Deus e amar ao próximo. Não há amor a Deus sem amor ao próximo. Aquele que não vive em amor, aquele que nutre ódio, aquele que encarna o ódio, ele está nas trevas. Não está na luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Nós já aprendemos isso na primeira epístola de João. Então, meu querido, tenha bem a consciência. Não existem dois caminhos que sejam compatíveis com o cristianismo. Nós precisamos amar aos nossos irmãos. Quero lembrar também que você não deve se sentir desanimado. Olha que coisa. Você não deve se sentir desanimado por ser testado. Quando a palavra de Deus se apresenta para nós e nos mostra critérios, nos mostra padrões que nós devemos viver, e nós percebemos que nós estamos em falta, que nós estamos com alguma falha nesse ponto ou naquele ponto, nós não podemos nos sentir desanimados. Nós somos encorajados a perceber a nossa falha e a buscar em Deus saída, né? Buscar em Deus uma vida que agrade ao Senhor. É isso que nós devemos fazer. Então, se a gente percebe que nós estamos em falta, se nós somos cristãos verdadeiros, nós vamos ser despertados para acertar o caminho e buscar uma vida que agrada ao Senhor. Em Jesus nós temos perdão e nós temos acesso ao Pai, e aquele que conhece a Jesus e conhece a sua palavra tem vencido o maligno. E é isso que o texto nos ensina. Nós entendermos a eternidade, essa bondade de Deus para conosco e a seguir em frente. Em quinto e último lugar, existem dois estilos de vida e suas consequências. E a gente precisa escolher um deles. Não há como amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. E aí algumas considerações nisso que nós estamos falando. O mundo ele tem uma perspectiva de curto prazo. Como assim? O mundo ele tem a concepção de nós sermos satisfeitos de forma instantânea. Agora, é o imediatismo, para já. Só que isso é passageiro. Aqueles que amam a Deus têm uma perspectiva a longo prazo. Nós obedecemos a Deus esperando a recompensa de Deus que nos virá no futuro, a vida eterna. Algo que nos foi dado de graça, é bem verdade. Mas aqueles que recebem de graça essa vida eterna vivem hoje uma vida de plena satisfação em Deus e nos seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Aqui nós temos também um sumário do Éden, né? O ser humano ele foi tentado, mas a cobiça dele é que deu à luz ao pecado. A concupiscência dele. E justamente a concupiscência dos olhos, porque diz o texto de Gênesis que o fruto proibido era agradável aos olhos. Né? E assim nós temos
né, o mesmo problema hoje diante de nós. E a soberba, o orgulho e a vaidade fizeram com que o primeiro homem e a primeira mulher caíssem do seu estado de retidão. Bem, o apóstolo Paulo ele nos orientou que nós não deveríamos e não podemos nos conformar com este século, com esse mundo, mas que todo crente deve ser transformado pela renovação da sua mente em Cristo Jesus. O apóstolo Tiago também nos disse que amar ao mundo é se tornar inimigo de Deus. Qual é o caminho que você tem seguido? Em qual caminho que você está? No caminho das trevas ou da luz? No caminho do ódio ou do amor? No caminho do mundo ou no caminho de Deus? Que o Senhor abençoe a sua vida e que faça com que você reflita sobre essas palavras e à luz das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus que nos foi dada por intermédio do apóstolo João, que eu e você hoje possamos nos voltar para Deus, possamos buscar nele a sua direção para amar ao próximo, né? Assim como nós amamos a nós, e amar a Ele em primeiro lugar, e não ao mundo. Que Deus nos abençoe e que nós sejamos encorajados nessa palavra. Eu quero encerrar o nosso estudo, em primeiro lugar, orando junto com você, pedindo para que você seja abençoado, renovado nas suas forças, que a semana aí seja uma bênção. Não se esqueça, na próxima quinta-feira nós temos a nossa reunião de oração, também pelos nossos canais digitais, né, dirigida pelo nosso irmão seminarista Wilson. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, o nosso culto também será transmitido online. Enquanto durar a pandemia, as nossas atividades estão suspensas, mas nós continuamos aqui online, às 9 horas da manhã e às 18 horas, né, com o nosso culto noturno. Eu vou pedir a você, querido, que está nos assistindo, duas coisas. Se você ainda não se inscreveu no canal da igreja e no YouTube, se inscreva, tá bom? E também não deixe de dar o seu like e ativar o sininho de notificação. Por quê? Isso nos ajuda a cada vez mais abençoarmos a outras vidas através dessas mensagens que estão sendo gravadas, essas mensagens que estão sendo feitas e preparadas com tanto carinho. Meu querido, eu estou sentindo muita falta de cada um de vocês, né? E espero que muito em breve todos nós possamos estar juntos, louvando e adorando o nome do Senhor. Enquanto esse momento não chega, mantenha-se firme e no propósito de buscar ao Senhor em oração, pedindo por todos aqueles que nos cercam e vivendo uma vida de santidade e retidão diante de Deus. Vamos orar? Logo depois nós vamos encerrar cantando uma canção. Pai querido, obrigado pela vida de teu povo e te imploro agora para que a mente e o coração dos teus servos seja guardada e protegida. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas, que o Senhor nos ensine a amar ao nosso irmão. Que o Senhor não nos deixe nos enganar pelas ilusões desse mundo, mas que possamos amar o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor seja a razão da nossa vida, o princípio da nossa mente, do nosso sentimento. Pai querido, por favor, nos dá esse privilégio por meio de Jesus, o nosso Redentor. Agora, Senhor, abençoe os teus servos. Seja com os seus sentimentos, que o Senhor mantenha a sanidade mental dos teus servos. Pai, em tanto tempo que precisamos ficar dentro de casa, aos nossos irmãos que são, Pai, da linha de frente, que trabalham nos mais diversos serviços, que o Senhor os abençoe, Pai querido. Pai querido, também te imploramos pelos recursos, aqueles que estão sendo ameaçados pelo desemprego, Pai, ou pela redução dos salários, ou que têm tido crises familiares, que o Senhor os abençoe e guarde, que haja solução, Pai, na vida deles por meio do Senhor. Pai querido, eu venho te implorar também, meu Senhor, por aqueles que têm estado enfermos, seja desse novo coronavírus, essa enfermidade que tem assustado a tantos, seja, Pai bendito, as outras enfermidades que continuam e têm também feito tantas pessoas sofrerem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor permita que o teu povo seja tratado e curado. Nós cremos no Senhor e descansamos no Senhor em nome de Jesus. Amém.
abraço. Que Deus abençoe a sua vida.